Olá, bem-vindos ao canal Bíblia de Verdade. Depois de um tempo sem gravar, vamos dar continuidade ao nosso resgate da sã doutrina. E nos vídeos posteriores nós vimos como a lei de Deus veio sendo fraudada, o que é chamado de lei de Deus, mas na verdade o correto seria instrução do Pai para a humanidade, né? A sua instrução foi violada. Nós vimos como uma nova aliança teve que ser formada para que essa instrução fosse dada diretamente ao homem, não mais por homens ensinando outros homens quem é Deus, como está em Jeremias 31, de 31 a 34. Nós vimos como se dá essa instrução em algumas áreas fora dos 10 mandamentos. Nós vamos dar continuidade aqui. Esse vídeo, na verdade, é uma linha divisora. Na verdade, a gente vai estar fazendo uma introdução para os vídeos que virá, fechando um tópico para entrar em outro. Então nós vamos ver aqui uma das instruções que foi dada ao homem lá no Jardim do Éden, ao homem e à mulher, e que foi violada também, demonstrando aqui para vocês que não foram só os 10 mandamentos que foram violados, como a gente já viu no vídeo número 12, e eu vou deixar o link na descrição aqui. Mas muitas outras coisas foram violadas pelo homem e pela religiosidade do homem. Então, nesse vídeo, nós vamos ver a instrução que Deus deu para o homem e a mulher e como ela foi violada. Para a mulher, sentenciou aquele que existe: multiplicarei grandemente o teu sofrimento na gravidez. Em meio à agonia, darás à luz filhos. Bom, o Criador aqui nesse verso ele dá duas instruções à mulher. Isso mesmo, duas instruções. A primeira é que devido ao seu ato, ela sofrerá dores de parto. E a segunda é que após o nascimento do filho, não será fácil ensiná-lo. Aí você deve estar me perguntando, bom, como é que você chegou a essa conclusão? Não é isso que o texto diz. Será mesmo? Vamos ver então. Primeiro, eu cheguei a essa conclusão porque o texto não pode ser redundante em si mesmo. Isso quer dizer que ele não pode dizer a mesma coisa duas vezes na mesma frase. Ele não pode simplesmente pegar assim, sofrerá dores de parto, multiplicarei grandemente o teu sofrimento na gravidez, e em agonia dará à luz filhos. Ora, está sendo redundante, porque, de certa forma, o sofrimento na gravidez está incluído o parto também, que é o fim da gravidez. E é doloroso isso, não é verdade? A segunda questão é porque o próprio Paulo explica essa sentença dada à mulher em uma de suas cartas. Vamos ver. Contudo, a mulher será restaurada, dando à luz filhos, desde que permaneçam na fé, no amor e na santidade, com bom senso. Aqui está a explicação. Bom, eu estou pegando a conclusão do texto e nós vamos, durante esse vídeo, analisar o texto anterior para vocês verem como se encaixa perfeitamente nessa conclusão aqui. Então, em 1 Timóteo, no capítulo 2, ele explica a instrução dada à mulher e conclui ao afirmar que ela será salva através da sua missão de mãe. Mas como eu posso chegar a essa conclusão? Bom, no verso 15, a palavra que for traduzida como restaurada ou preservada em algumas traduções, ela vem do grego sozo. E ela significa estar seguro, ser salvo, manter-se salvo, resgatar do perigo e da destruição. Já a expressão dar à luz, ela vem do grego tecnogamia, que é o ato de ter filhos. Agora, acontece que o ato de ter filhos não termina após o parto. Na verdade, ele começa posteriormente ao parto, pois agora esse filho terá que ser instruído. Por essa razão, a sentença da mulher em Gênesis 3,16 é dividida em duas partes. Primeiro, o ato da gravidez em si, que
culmina com o parto, e depois dar à luz, no sentido de criá-lo, instruí-lo. Então, vamos traduzir esse verso da forma correta que deveria ser traduzida? O verso ficaria assim: todavia será salva através de sua missão de mãe, se ela esperar com fé, amor e santificação com bom senso. Veja que desta forma o texto faz muito mais sentido, pois afinal, de que valeria a fé, o amor e a santificação se considerarmos dar à luz filhos o simples ato de parto, não é verdade? Dar à luz não é o ato de nascer em si, e muito menos o de prover conhecimento, e sim preparar a criança para que seu coração possa receber a verdadeira luz, que foi disponibilizada por meio de Cristo. A mulher tem como missão promover as condições necessárias para seu filho receber a luz que foi dada ao mundo, tornando o seu coração então fértil. E para ser capaz de fazer isso, a mulher precisa aprender como fazer isso, não é verdade? De fato é. E nós vamos ver como a mulher, de fato, deveria aprender a fazer isso. Mas voltando ao texto aqui, voltando à sequência lógica que a gente está seguindo. Conforme a própria sentença dada à mulher, lá no princípio, isso, de fato, não vai ser uma tarefa fácil. Já parou para pensar o quanto é doloroso para uma mãe produzir um caráter e princípios em seu filho para que ele se torne um homem de Deus? Vocês têm noção de como isso é difícil? As mães têm. As mulheres sabem o quanto é difícil criar um filho. É exatamente esta a missão da mulher. E Paulo não só sabia disto, como dedica uma boa parte em sua carta a Timóteo para instruir sobre essa questão, dizendo que a mulher deve se colocar na posição de aprendiz para que adquira sabedoria, para então instruir seus filhos. Veja o que o texto diz antes dessa conclusão que nós lemos acima. Que se vistam de boas obras, como convém a mulheres que professam servir ao Senhor. A mulher deve aprender em silêncio, com toda a reverência, e não permito que a mulher ensine nem exerça autoridade sobre o homem. Bom, instruir seus filhos no caminho certo, em meio às dificuldades da vida, é a condição da restauração e salvação da mulher. E não sofrer as dores de parto, e não se tornar pastor e mestre, e não se colocando em pé de igualdade ao homem, como muitas doutrinas por aí ensinam. Isso fica bem claro quando Paulo aborda esse tema em uma de suas cartas. Mas, infelizmente, esta clareza ela foi ofuscada pela doutrina humana, que insiste em explicar cada verso descrito nas Escrituras. Dar à luz filhos, portanto, vai além de sofrer as dores de parto, porque está relacionado à criação e orientação que as mães devem prover aos seus filhos, para que eles verdadeiramente andem na luz e não em trevas. O que tem acontecido de umas gerações para cá é que as mulheres, ao se tornarem mães, elas colocam seus filhos acima de tudo e os vê como pequenos deuses. Outras negligenciam os cuidados da educação inicial, devido ao trabalho e afazeres, passando essa responsabilidade para terceiros. E muitas abandonam seus filhos nesse processo. Contudo, alguma parte, hoje em dia, nessa última geração, ela retira a luz do alcance dos filhos pela falta de perseverança e amor em seus casamentos. O maior índice de divórcio e demonstração de falta de amor pela família se dá depois que os filhos nascem, e as dificuldades financeiras apertam ainda mais, fazendo com que muitas mulheres atualmente abandonem o casamento, acreditando que o Senhor é com elas, por acreditarem assim que seus parceiros não estão provendo o lar como eles deveriam prover. A verdade é que essas mulheres, que se dizem cristãs atualmente, não respeitam ou aprenderam a respeitar as autoridades, no caso, seus maridos. Sequer leem as Escrituras, dando mais valor ao que os homens ensinam em cima dos púlpitos. Preferem seguir os conselhos de irmãs e outras mulheres, sem qualquer aprovação de espírito, e seguir palestras educacionais, oficinas e tudo que pastores ensinam diante dos púlpitos
baseado em doutrinas que são humanas. Tudo que se tem visto e experimentado nas últimas décadas demonstra que a maioria das mulheres não permaneceram na instrução do Criador e adotaram para si princípios humanos e sociais inerentes a este mundo. E por que fizeram isso? Porque lhes faltou fé, amor e santificação, segundo o próprio texto de Paulo, de ser necessário e importante para dar luz aos filhos. Elas são condenadas por suas próprias decisões, omissões e atitudes. Por se basearem em conselhos politicamente corretos desta sociedade e dos achismos doutrinários religiosos no meio onde estão inseridas, elas ignoram a instrução dada à mulher em Gênesis 4,16 e reforçado mais tarde por Paulo na carta a Timóteo. Você deve estar se perguntando, mas como você pode associar luz a Cristo? Mas como dar a luz é referente a isso? Luz não é o conhecimento intelectual? Não é a educação em si? Não, isso é a filosofia que diz. A filosofia grega que instituiu isso. Dar a luz de forma intelectual, você levar conhecimento à pessoa. Mas outro ponto importante é que a própria escritura define o que é luz. E também o grego koiné, quando foi escrito as escrituras, também define isso. Quando o texto está se referindo ao parto em si, a palavra é tíquito. E isso se vê em Mateus 1, 21, 23 e 25 e João 16, 21. E esta não é a palavra, o sentido ou a raiz utilizada por Paulo no verso 15. Então daí você cai por terra, não tem nada a ver com dar à luz que Paulo está falando ao parto em si. Porque é outra palavra, é outra raiz, é outro significado. Quanto à conclusão do que é luz nas Escrituras, é o próprio Espírito do Pai e não as doutrinas filosóficas que a definem. Vejamos. E o julgamento é este, que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal odeia a luz, e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam expostas. O povo que jazia nas trevas viu uma grande luz, e aos que estavam detidos na região e sombras da morte, a luz raiou. Daquele momento em diante, Jesus passou a pregar e a dizer: arrependei-vos. Falando novamente ao povo, disse Jesus: eu sou a luz do mundo. Aquele que me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. E eu posso citar aqui muitos e muitos outros textos. João, capítulo 1, verso 4, 5, 6, 7, 8, 9. João, capítulo 9, verso 5. João, capítulo 12, versos 36. E muitos outros textos, tanto no Novo quanto no Velho Testamento, que testificam que a luz ela vem por intermédio do que Cristo fez. E se você quer saber o que Cristo fez, assista aos vídeos anteriores, onde eu falo sobre batismo, sobre arrependimento, sobre graça. Lá você vai entender qual foi a verdadeira missão de Cristo. Pelo menos tem um vislumbre, que nós ainda vamos falar sobre esse assunto mais adiante. Além disso, a palavra grega phos, utilizada em todos esses versos para representar a luz, tem o mesmo significado da palavra aramaica contida em Gênesis 3,16. Então, diante de tudo isso, você pode estar questionando ainda: mas produzir caráter, educar e ensinar é só responsabilidade da mãe? Sim. Não é só, veja bem. Isso é uma pergunta muito capciosa, mas é sim de responsabilidade da mãe. Tendo em vista que o caráter está completamente formado até os 7 anos de idade. Isso a ciência já comprovou. Mas isso não tira a função do homem, em si complementa, pois o homem é quem deve instruir a sua mulher e também quem irá reforçar esse caráter formado nos primeiros anos, ajudando então o filho a se tornar um homem de Deus. Veja que a missão é complementar. Uma não substitui a outra e uma não está acima da outra. A função é de ambos, sendo que os primeiros anos os mais importantes da criança e que muitas das vezes é a escola, a TV e a babá
quem instrui. É de responsabilidade da mãe, afinal, com quem a criança passa mais tempo neste período ou deveria passar. Quem é que deve instruí-la a desenvolver um caráter que irá aproximá-la do Pai Celestial? Exatamente a mãe. Contudo, a mulher só poderá fazer bem o seu papel se o homem for de fato o cabeça e instruir corretamente a sua esposa nesta questão. É responsabilidade do homem essa tarefa, e não de cursos de livros e palestras, pastores, mulheres, conselheiras, enfim. É exclusivamente do homem. E isso que eu estou afirmando aqui também está presente nos textos de Paulo. Vejamos. Entretanto, desejo que entendais que Cristo é o cabeça de todo o homem o cabeça da esposa, e aquele que existe o cabeça de Cristo. Entendam que ser cabeça é assumir a responsabilidade de passar para a mulher a instrução que o pai passara ao homem. Veja que é este o sentido em 1 Timóteo 2, do verso 10 ao 15. Leiam para vocês terem esse conhecimento. Pois o homem é a imagem do Criador e a mulher a imagem do homem. Estar submissa ao homem não é estar debaixo dos mandos e desmandos do homem, e sim acolher de bom grado os ensinamentos que o homem repassar à mulher. Por isso Paulo afirma que a mulher não deve ensinar, assumindo a missão do homem. Por isso o homem é o cabeça, pois o Espírito de Cristo instrui o homem, e o homem necessariamente deverá instruir a mulher. Porquanto o homem não se originou da mulher, mas sim a mulher do homem. Além disso, o homem não foi criado por causa da mulher, mas sim a mulher por causa do homem. Por essa razão e por causa dos anjos, a mulher deve ter sobre a cabeça um sinal de autoridade. Olha só, toda a doutrina humana para explicar esses versos, ela foi construída com base na filosofia, nos pensamentos, nos achismos humanos. E por isso o mundo está um caos. Está tudo vindo abaixo. Não compreenderam o que é nova aliança. Como eu falo no vídeo anterior a esse aqui, o vídeo número 13. O que consiste a nova aliança? É Deus instruir diretamente o homem. O homem sendo instruído, ele tem plena capacidade para instruir uma mulher, sua esposa. E assim também auxiliar sua esposa na instrução aos filhos. Agora, no mundo onde as trevas predominaram, onde são muitos os espíritos que interpretam as escrituras, onde a doutrina humana tomou o lugar da sã doutrina, onde filosofias predominam, será que o homem está sendo instruído pelo Espírito de Cristo? Ou pelas diversas doutrinas que surgiram para explicar aquilo que só o Espírito Santo pode explicar? Será que ele está cumprindo a sua função de ser o cabeça? Será que não é por isso que as mulheres não estão conseguindo cumprir bem o seu papel? A maioria dos homens são indiferentes a tudo isso. Ignoram esta verdade? Sim, e isso se deve ao fato de não terem sido bem instruídos por suas mães. E elas, consequentemente, por seus maridos. Vejam a cadeia sucessiva de erros e de enganos e gerando trevas sobre trevas. Conseguem compreender a malignidade por trás de todas as fraudes que foram criadas, desviando assim o homem? E aqueles que desejam ser bons maridos e bons pais e se tornam cristãos achando que assim vão conseguir, ou buscam uma outra religião achando que assim vão ser capacitados, acabam se filiando às doutrinas humanas religiosas na tentativa de ser um homem de Deus. Contudo, o que temos colhido com esta mentalidade toda? Famílias destruídas, filhos rebeldes, mulheres entregues aos seus próprios desejos, infelizes, vulneráveis e confusas. Quando vem um homem com um pouquinho mais de sabedoria, se conectam a ele. Isso não é errado, é porque a mulher, é da natureza da mulher buscar isso, se submeter ao homem, não de forma humilhante, mas de forma a obter o conhecimento. E o homem se submeter a Deus para se obter o conhecimento. Veja que é uma cadeia de hierarquias, e essa cadeia foi quebrada pela humanidade. Por 12 anos, eu vivi em uma determinada denominação religiosa. E lá sempre existiram palestras, oficinas, enfim, para ensinar como ser pai, como ser marido, como ser mulher. E por várias vezes eu vi
o pastor expondo casais lá em cima, dizendo: este casal aqui é um excelente casal. Colhem nele, grudem nele para aprender como educar seus filhos. E hoje eu vejo que os seus filhos se tornaram homens perversos. Sério, se tornaram homens perversos. Fazendo todo tipo de perversidade. Daqueles casais. Mas eles não fizeram por mal. Eles realmente, o que o pastor falou é verdade. Eles estavam submetidos à doutrina daquela instituição. E aos olhos daquela instituição, eles estavam fazendo o que era correto. E passaram a ser exemplos para os demais membros. E hoje, os filhos destes casais estão entregues a todo tipo de erro. Por quê? Não receberam de fato a verdadeira luz, o verdadeiro conhecimento, não tiveram seus corações preparados para receber o Espírito do Criador, para receber a instrução que vem pela nova aliança. Percebe? E hoje eu entendo isso. Quantos erros poderiam ser evitados por aqueles homens e quantos erros poderiam ser evitados por mim se eu não tivesse a minha visão cegada por doutrinas humanas. No Senhor, todavia, nem a mulher é independente do homem, nem o homem é independente da mulher. Porque assim como a mulher veio do homem, assim também o homem nasce da mulher, mas tudo provém de Deus. Vejam que o texto em si jamais descriminaliza alguém. Coloca uma cadeia de hierarquia, onde Deus é o cabeça de tudo. Passando a responsabilidade do homem, que de certa forma transmite uma parte da responsabilidade para a mulher, que tem como missão instruir os filhos que um dia se tornarão homens e mulheres. Então veja que tudo faz parte de uma grande instrução dada por Deus e que foi violada durante os séculos e chegou até os dias de hoje essa violação. E sim, a responsabilidade ela é de fato da mulher em instruir seus filhos nos primeiros anos de vida. E a responsabilidade é do homem de santificar sua esposa, dando-lhe condições para exercer essa tarefa. E devido ao entendimento humano ter tomado o lugar do Espírito de Deus, através da boca de homens que se dizem homens santos, mas não são, colhemos os frutos dessa desobediência aos mandamentos perpétuos, gerando assim homens do pecado e não homens de Deus. Agora, com base nessas informações, você consegue imaginar quando tudo isso for cobrado do homem, no dia em que tiver face a face com seu Criador? É por isso que se faz necessário arrependimento. E para isso, é preciso desenvolver pobreza de espírito, para reconhecer os desvios e chorar um verdadeiro choro de arrependimento, rasgando assim o coração e não as vestes, como muitos têm feito hoje em dia, para então ser verdadeiramente perdoados pelos seus desvios e consolados, e assim ser instruído de fato pelo Espírito de Cristo, a partir daí, e não mais pelos espíritos dos homens, e experimentar uma mudança de mentalidade, para de fato compreender qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, e estar preparado para entrar no reino prometido. Esse vídeo é só uma impulsão para que nós vamos vir a falar a partir de agora. Nós vamos agora entrar num covil de vespas, que é relacionado à nova ordem mundial, relacionado ao homem do pecado, que é tido como anticristo, e a besta. Nós vamos entrar nesses assuntos e nós vamos ver que todos esses assuntos que foram tratados até aqui, principalmente nesse último vídeo agora, tem e terá tudo a ver com o surgimento do homem do pecado, que vamos ver nas próximas sequências de vídeos. Então, fiquem atentos, ativem o sininho para receberem informação, se inscrevam no canal, compartilhem esse vídeo para que mais pessoas tenham acesso a essa verdade e de fato abandonem as mentiras e as mentirosas doutrinas que têm sido ensinadas e as novas doutrinas que têm vindo por aí. Cada uma pior que a outra. Por quê? Porque o homem não tem se submetido à nova aliança que foi estabelecida, e sim a outros homens que estão querendo instruir você de quem é Deus.
E eu não estou querendo instruir ninguém, como você pode mesmo ver nos meus vídeos. Eu estou tentando levar para vocês o verdadeiro conhecimento, a verdadeira doutrina, para que vocês se questionem, para que vocês se perguntem, para que vocês possam verdadeiramente ser instruídos, assim como um dia eu comecei a ser instruído. E estou dividindo essa instrução com vocês aqui. Não vem de homens, não vem do meu entendimento, não vem do meu conhecimento isso. Vem da própria palavra, é por isso que eu cito os versos, é por isso que muita gente acha cansativo, porque meus vídeos acabam ficando longos por causa dessas questões. Mas um vídeo curto jamais é capaz de passar conteúdo. Não percam tempo com esses canais que ficam de fato fazendo elucubrações filosóficas a respeito do que virá, do anticristo, do fim do mundo, da nova ordem mundial, pegando comerciais, pegando isso, pegando aquilo. Isso tudo é loucura. Isso não tem conhecimento algum. Isso é um entretenimento, uma distração que o mundo tem amado. Vocês não fazem ideia disso. Procurem gastar seu tempo com canais como, por exemplo, Ciência de Verdade, do Afonso. Procurem gastar seu tempo com canais que trazem conhecimento, agregam valores e possam lhe preparar de fato para o que está acontecendo e para o que virá nos próximos anos. E que não é pouca coisa. Eu não recomendo meu canal porque seria hipocrisia minha me recomendar. Mas se você gostou, se você está vendo conteúdo aqui que de fato pode fazer uma mudança na sua vida e na vida de outros, assistam, compartilhem, reassistam os vídeos. Eu sei que muitas vezes parece confuso, difícil de entender, mas não percam a esperança, perseverem e busquem o verdadeiro conhecimento, enquanto ainda é tempo. Até o próximo vídeo.